Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que maravilha, que oportunidade especial, mais que especial, que nós temos de uma vez mais estarmos na presença do Senhor para aprendermos a palavra de Deus. Recebemos de Deus direcionamento através da tua palavra, exortação e a cada dia mais edificar a nossa fé através das verdades da palavra de Deus. E é isso que esse canal tem proporcionado para você e para a sua família. Você está no canal da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. E hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós estudaremos um tema especial falando sobre a natureza da igreja. Nós tivemos o último trimestre do ano de 2023 falando sobre missiologia, que é uma das matérias da teologia, não é? Agora, neste primeiro trimestre de 2024, nós já estamos falando sobre eclesiologia, falando sobre a igreja, e hoje especificamente falando sobre a natureza da igreja. Eu quero orar com você e orar por você para que nós possamos entrar nessa matéria tão especial nessa manhã. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos pelo privilégio da salvação. Adoramos ao Senhor, ó Pai bendito, pois temos sido a cada dia, Pai, alvo da tua misericórdia, da tua bondade, da tua graça. E nesse período, Senhor Deus, em que estaremos estudando a tua palavra uma vez mais, nós pedimos ao Senhor, abra o entendimento daqueles que terão ao Senhor Deus acesso a essas informações, a esse vídeo, a esse conteúdo. E, ó Pai bendito, dá-nos inspiração para ministrar, assim como a cada professor que nesta manhã está ministrando a tua palavra, sendo canal de bênção para outras vidas. Nós clamamos ao Senhor e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, nós temos um tema especial para falarmos hoje, que é a natureza da igreja. 21 de janeiro de 2024, é a primeira, aliás, a lição de número 3 já desse trimestre, e nós temos aí, não é, o texto áureo da lição dessa manhã, que fala a respeito dessa temática, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. A verdade prática nos diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazermos parte dela, ou de fazer parte dela. A leitura bíblica em classe está... Você pode acompanhar aí pela sua Bíblia, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27. Eu vou ler para que nós tenhamos aqui registrado na lição, e eu quero que você aí acompanhe também aí na sua Bíblia, tá bom? Se você tem a revista, também pode acompanhar pela revista o texto, a leitura está aí. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Continua ainda no versículo de número 21, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, olha só, preste atenção nisso. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários.
E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Versículo de número 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Uma leitura extensa, porém muito necessária para que nós tenhamos aí como base na nossa lição de hoje. Então anote aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 até o versículo de número 27. Nós temos alguns objetivos nessa lição, que deverão ser apresentados. O primeiro deles, destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo da nossa lição de hoje, apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da igreja. E o terceiro e último objetivo dessa lição é elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Então, nós temos aí a natureza da igreja, isto é, o seu caráter, a combinação específica das suas qualidades originais e também, por que não dizer, constitucionais. E algumas perguntas nós podemos já ter a nível de introdução e que nós vamos aí desenrolar à medida que nós vamos desenvolvendo a lição. Por exemplo, como entender as dimensões universal e local da igreja? O que de fato caracteriza uma comunidade cristã? Uma igreja evangélica, uma igreja cristã. Como saber se uma igreja local ou uma denominação formam parte da igreja universal? Como saber? Não é? E estas e outras perguntas que nós temos aí, eventualmente serão aí respondidas nessa que é a terceira lição, que nós temos aí para desenvolver. O texto bíblico base dessa lição, o texto completo, como vimos na lição anterior, quando estudamos a lição anterior, ela fala sobre um corpo que não subsiste sem cabeça. A igreja, ela é mais que uma organização, e nós precisamos entender isso. A igreja, ela é um organismo, um corpo cuja cabeça, não o cabeça, eu entendo que nós devemos colocar exatamente como a cabeça do corpo, que é a igreja, Cristo, cuja cabeça é Cristo. Conforme Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 1, versículos 22 e 23, sendo ele o salvador desse corpo, capítulo 5, versículo de número 23. Então, no corpo de Cristo, deve haver o quê? Sendo ele a cabeça, nesse corpo deve haver harmonia. Nesse corpo, que é a igreja, deve haver unidade. Todos os seus membros devem cooperar para que haja um bom funcionamento do corpo, Porque todos são importantes e todos são necessários. Se um membro falhar, entender essa analogia do corpo, Se um membro falhar, todo o corpo sofrerá. E o estudo dessa lição, ele se baseia exatamente na perícope aí de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27, e também outras passagens que nós vamos estar aí apontando durante o desenvolvimento dessa lição, mas que falam acerca da essência da igreja, nós como igreja. Então nós trataremos nessa aula de confessionalidade e da unidade da igreja, bem como das suas dimensões universal, invisível e também local
e visível. Então, o primeiro tópico da lição, já para nós, nós temos aí uma palavra-chave que é natureza, até porque ela traz o tema, não é? O título dessa lição, então é natureza. O tópico de número 1 fala da natureza da igreja na sua dimensão confessional, ou seja, fundamentada na palavra, né? Uma igreja que tem a natureza, né, da sua dimensão confessional, ela é uma igreja fundamentada na palavra. E é exatamente o subtópico de número 1 da nossa lição de hoje. Uma igreja biblicamente ortodoxa, ela está afirmada na palavra de Deus. Ao contrário de ortodoxia, não é? Nós temos a heterodoxia, ou seja, é um termo que é mais suave para falar sobre heresia ou apostasia, né? Tem a ver com desvios doutrinários, esses desvios doutrinários que são ocasionados pelo distanciamento ou pelo abandono da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E esse fundamento exclusivo, ele tem duas dimensões, não é? A ortodoxia. Cristo é a palavra viva, né? As Escrituras, a palavra escrita. Quando nós lemos João, capítulo de número 1, versículo de número 1 a 5, nós podemos até ler esse texto, não é? Nós temos aí uma verdade absoluta. João, capítulo de número 1, o versículos de número 1 a 5, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se o Deus homem é o verbo divino que se humanizou, a Bíblia também tem essas duas naturezas que formam uma união hipostática, né? Divina e humana. A palavra de Deus foi inspirada por Deus, mas escrita pelos homens. Segunda carta do apóstolo, segunda carta de Pedro, né? 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 21. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 15 a 17, fala sobre isso. Por isso, uma igreja fundamentada nas Escrituras, ela é cristocêntrica, ou seja, ela tem Cristo como centro, né? Ela tem Cristo como centro. Em segundo lugar, nós temos dentro da natureza da igreja, na sua dimensão confessional, ela é habitada pelo Espírito. Ou seja, a igreja universal, quando eu falo aqui a igreja universal, não estou falando denominação, mas uma igreja no âmbito universal, que abarca cada membro das igrejas locais verdadeiramente salvos, ela é habitação do Espírito Santo. Uma igreja universal, uma igreja que abarca cada membro das igrejas verdadeiramente salvos, ela é habitação do Espírito Santo. Embora seja ele a força motriz da igreja desde o dia de Pentecostes, né, o Paracleto, ele é uma das pessoas da Trindade, a sua obra ela é multifacetada, porque ela abarca inúmeras ministrações. O Espírito Santo atua na igreja, e nós tivemos uma série de ministrações idealizadas pelo nosso presidente, pastor Sisaque Valadares, falando exatamente sobre isso, sobre a obra do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Então entendemos que o Paracleto, sendo uma das pessoas da Trindade, com essa obra multifacetada, acaba abarcando inúmeras ministrações. E eu tive aqui, né, elencado, fiz a questão de elencar aqui a ação do Espírito Santo, porque uma igreja, de fato, né, uma igreja que é nessa dimensão confessional, na sua natureza, ela é habitada pelo Espírito Santo. Então, consequentemente, há uma ação poderosa do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo, ele atua no novo nascimento. Este que começa com a ação persuasiva, né, do Paracleto, do Espírito Santo, que abrange a regeneração, abrange a conversão, que são dois lados de uma só realidade. Enquanto a regeneração ela enfatiza o nosso interior,
A conversão, ela enfatiza o nosso exterior. Ou seja, novo nascimento significa nascer do alto, de cima, das alturas. O homem natural, portanto, ele desconhece esse novo nascimento. Ainda o Espírito Santo atua na habitação no crente, né? Como habitação no crente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia, mas agia entre o povo de Deus. Mas com o advento de Cristo, com o advento do Senhor e por sua mediação, o Espírito Santo agora ele habita no crente. Aleluia! Esse privilégio ele é tão reafirmado em 1 Coríntios, capítulo 3, por que não lermos, não é? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 16, o texto bíblico diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, o capítulo de número 6, nós temos ainda, no capítulo 6, versículo de número 16, o texto diz assim: ou não sabem que o homem que se une, primeira carta de Paulo, segunda carta, melhor dizendo, de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós, olha aí, habitação no crente, o Espírito Santo habita em nós, porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, ainda, capítulo de número 4, o versículo de número 6, o texto diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, como habitação, não é? Habitação no crente, ainda o testemunho, não é? Ele é testemunho de que somos filhos de Deus. Ele é testemunho de que somos filhos de Deus. Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Esse testemunho do Espírito Santo de que somos filhos de Deus é uma plena, pode-se dizer assim, plena convicção produzida em nós como crentes pelo Espírito Santo de que Deus é o nosso Pai Celeste e de que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Romanos, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículos 15 e 16, ele diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, mas para viverem outra vez atemorizados. Não, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pois através o Espírito Santo, então ele traz um testemunho objetivo, um testemunho subjetivo da parte do Espírito Santo que, né, traz esse testemunho concernente à nossa salvação em Cristo. Então testemunha que somos filhos de Deus. Ainda através do Espírito Santo, né, nós temos fé para a salvação. É a vida de fé pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, santificação posicional do crente. Porque a santificação, sob este aspecto, ela é perfeita em Cristo mediante a fé. A santificação ela ocorre por ocasião do novo nascimento. Então, simultaneamente com a justificação de Cristo. E é ação do Espírito Santo. Ainda nós temos batismo do ou pelo Espírito Santo. Essa ministração do Espírito Santo ela é tão real, apesar de ser espiritual, que a Bíblia denomina como batismo. Né? Em todo batismo há 3 pontos inerentes. Não é? Há o batizador, o batizador, aquele que está batizando a pessoa, o batizando é a pessoa que está sendo batizada, e um meio em que o candidato é imerso, né? No caso, o tanque. Então aqui faz essa alusão também, né, ao batismo, né, como batismo do ou pelo Espírito Santo. E ainda nós temos o batismo com, né,
ou no Espírito Santo, né? Batismo ou pelo Espírito Santo, e batismo com ou no Espírito Santo, onde Cristo é o agente desse batismo. Cristo é o agente desse batismo. Mateus, capítulo de número 3, o versículo de número 11, o texto diz assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Cristo, ele é o agente desse batismo, mas a evidência física desse glorioso batismo é o que? São as línguas sobrenaturais faladas pelo crente conforme o Espírito Santo concede, como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, capítulo 5, versículo 5, versículo 8, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 4, capítulo 10, caso de Cornélio, capítulo 10, versículos 44 a 46, capítulo 11, versículo 16, capítulo 19, versículos 2 a 6, ou seja, é uma ministração de poder do alto, pelo Espírito Santo, provida por Deus, mediante o Senhor Jesus. Olha que tremendo isso. É uma manifestação de poder do alto, pelo Espírito Santo, provida pelo Pai, através ou mediante o Senhor Jesus Cristo, né? E se não, leiamos João, capítulo de número 14, tão conhecido esse texto, mas faço questão de ler, versículo 6, nós temos, versículo de número 26, quando o Senhor Jesus, palavras saídas dos lábios sacrossantos de Jesus, dizendo: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha aí, olha que tremendo, ministração de poder do alto, pelo Espírito Santo, provida por Deus Pai, mediante o Senhor Jesus, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha aí, mediante o Senhor Jesus, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse, não é? Em Atos dos Apóstolos também, capítulo 2, quando você lê ali versículos 32 e versículo 33 também, mas sigamos. Aí nós temos também, nós temos a santificação progressiva, essa santificação progressiva, Hebreus capítulo 10, versículo 10, a ênfase, ela recai exatamente sobre o estado ou a posição do crente, essa santificação posicional, né? Nós temos sido santificados. Já o versículo 14, no entanto, ele não só reafirma o estado anterior, santo, como declara o processo contínuo, declara essa continuidade no processo da santificação proveniente de tal posição. Nós estamos sendo santificados, não é? Sendo santificados continuamente. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, para não ficar somente na minha palavra aqui, diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Se não, leiamos também primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, os versículos 15 e 16, o texto diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda temos aqui um texto para nós também refletirmos, o capítulo 7, o versículo de número 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha aí que maravilha. Ainda, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda podemos ler o capítulo de número 3, os versículos, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Além dessa santificação progressiva, também oração no Espírito. É tremendo isso, porque
Esta ministração do Espírito no crente capacita o crente a orar, inclusive a interceder pelos outros, né? Logo, só podemos orar de modo eficaz, só conseguimos orar de maneira eficaz se formos assistidos e vivificados pelo Espírito Santo. A oração no Espírito, né, que trata Judas, lá no versículo de número 20, ela se refere exatamente a essa capacidade concedida pelo Espírito Santo. Judas, lá versículo 20, diz assim o texto: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então é essa capacidade concedida pelo Espírito Santo de orar, de clamar, de interceder pelos outros, enfim, né? Ainda nós podemos falar como o selo e penhor do Espírito Santo. O selo, então, né, que era usado para designar a posse, o selo identificava a posse sobre algum objeto ou coisa, indicava propriedade particular, segurança, indicava uma garantia. Já o penhor da nossa herança, conforme Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 14, já é uma alusão ao primeiro pagamento efetuado a fim de se adquirir uma propriedade. Então, mediante esse depósito, né, mediante esse penhor, quando você empenhora, mediante esse depósito, a pessoa assegurava o objeto como uma propriedade exclusiva. Então, por antecipação, ele assegurava, né, que viria então a comprar. Então, esse penhor era a alusão ao primeiro pagamento efetuado. Assim, o Senhor, ele nos deu o Espírito Santo como garantia de que nós somos sua propriedade exclusiva e intransferível. Jesus, ele investiu em nós, né, imensuráveis, ouça bem isso, Jesus investiu em nós imensuráveis riquezas do Espírito, como penhor, como garantia de que muito em breve ele virá para levar para si a sua propriedade peculiar, que é a Igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tito, não é? Você pode abrir a tua Bíblia aí comigo, lá em Tito, capítulo de número 2, versículo 14, diz assim: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Continuemos então ainda a unção para o serviço, né? Uma igreja habitada pelo Espírito Santo, né, tem nessa atuação do Espírito Santo uma unção para o serviço. Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo para servir. Assim também nós recebemos essa unção coletiva do Espírito Santo, né? Mas alguns de seus membros são individualmente ungidos para ministérios específicos, segundo os propósitos de Deus e a necessidade da igreja. Aí a gente vê o próximo, né, que são aí os dons espirituais, não é? Repito mais uma vez, nosso pastor trouxe com muita propriedade esse assunto e esmiuçou aí. Procure nosso canal aí, os vídeos aí, as terças-feiras têm sido sensacionais para enriquecimento da igreja, edificação do corpo de Cristo. Então, acerca dos dons espirituais, estes podem ser ministeriais, residentes, ou congregacionais, ou não residentes, né? Quando você lê 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 11, também o capítulo 14, eles, ali a gente consegue, tem como agrupá-los de uma certa forma. Por exemplo, os dons de elocução, né? Os dons de elocução então, são os dons verbais, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, e também os dons de inspiração, que é dons de saber, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos, e os dons de poder. Dentro dos dons de poder, aí nós temos fé, operação de maravilhas, dons de curar. Então, olha aí os dons que se distribuem para a edificação do corpo, para serviço, né? Os dons do Espírito Santo. Isso é tremendo, irmãos. É a natureza da igreja, dessa beleza que é a igreja de Cristo, né? A natureza da igreja na sua dimensão confessional. E aí o terceiro tópico deste primeiro é: quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, recapitulando, nós já falamos sobre uma igreja fundamentada na palavra,
Foi o primeiro subtópico. O segundo subtópico, habitada pelo Espírito. E agora o terceiro e último subtópico deste, que é o primeiro dessa lição, fala sobre quem faz parte da igreja, anda no Espírito. Né? Este age na vida do crente desde a conversão. Este quem? O Espírito Santo. Né? Falamos aqui, mencionamos no ponto anterior. Então, essa doutrina pentecostal, conhecida como obra consumada, ela foi sistematizada por William Durham, lá de Chicago, o qual se opôs ao terceiro bencismo, como se diz, não é? Prevalecente na Rua Azusa, em Los Angeles. Né? O pastor ali, William Seymour, que foi ali pastor de 1870, né? A 1922, ele pregava a necessidade de uma segunda bênção santificadora após a conversão, né? Que vinha a tornar, então, um revestimento de poder uma terceira bênção, ou terceiro bencismo, né? Que é uma terminologia usada aí. Aí Durham, ele entendeu corretamente que a obra do Paracleto, ou a obra do Espírito Santo, já começa na conversão. Nós podemos corroborar isso junto com a Bíblia Sagrada. Né? Quando nós lemos em Gálatas, capítulo de número 5, versículos, é uma leitura um tanto quanto extensa, mas vale a pena, versículos 16 até o versículo 22, nós temos ali exatamente isso. Né? O Espírito Santo começa, a atuação do Espírito Santo já começa na conversão. Ó. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Conversão, mudança de vida, não é? Conversão. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Aí vem aqui, né, o velho homem, obras da carne. E elas são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem ou lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, e aí tem mais um monte de coisa, né? E aí o apóstolo ele coloca aqui, e coisas semelhantes a estas. Então tem algumas que não estão citadas aqui, mas são semelhantes, né? Então o bom senso direciona o crente convertido, não somente o bom senso, mas a obra do Espírito Santo na vida do crente, que anda segundo o Espírito Santo, vai entender, não é? Como ele deve se comportar ou se portar. Essa é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, o fruto, entenda, o fruto, né? É um fruto só. A ação do Espírito Santo é um fruto só. E aí tem várias virtudes, né, dentro desse fruto. Imagina uma mexerica, né, uma poncã, né, uma laranja com os seus gomos. Né? É um fruto só, mas com vários gomos. Aí nós temos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí continua, podemos continuar, versículo 23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então nós temos aqui a obra do Espírito Santo, que já começa na conversão. Na conversão, pessoa, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela aceita Jesus, o Espírito Santo já começa a atuar na vida dessa pessoa. Né? E também o Espírito Santo como revestimento de poder para quem já é salvo. Aí para aquele que já é salvo, aí vem o revestimento de poder, o poder do Espírito Santo sobre a vida da pessoa para realizar prodígios, realizar maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós fechamos o primeiro tópico dessa lição. A síntese diz: uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se esse canal aqui, se esse conteúdo tem sido bênção para a tua vida, já compartilhe, tá bom? Compartilhe essa lição, comente, dê um like. Se você está acompanhando pelo YouTube, faça um comentário, marque alguém para que possa assistir também esse conteúdo e ser edificado. Segundo tópico da lição, nós vamos para a natureza da igreja nas suas dimensões, local e universal. E aí já abrimos aí o primeiro subtópico, que é local e invisível. Né? E aqui nós temos aqui, no mínimo, duas definições para entendermos a igreja local e invisível.
definição de eclésia, né, que é um termo grego, literalmente significa assembleia por convocação, no literal. Né? É formado pela proposição ek, né, ou ex, e a qual indica o movimento de dentro para fora, klesis, ou seja, uma chamada. Né? Então a palavra derivada aí pelo verbo kalel, chamar, então de eclésia, então deriva esse termo igreja, do latim, né, pelo latim ecclesia, né, eclésia. Então a ideia aqui é de que a igreja, de modo geral, é a assembleia universal formada por pessoas tiradas do mundo, chamadas ou selecionadas para servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que não lermos aqui Efésios, capítulo de número 1, Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 22, o texto diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Capítulo de número 5 ainda, da mesma carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 23, diz assim: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, o que é eclésia local, né? Eclésia local trata-se da dimensão espacial, espaço, geografia visível, tangível da eclésia. Né? Muitas epístolas paulinas, muitas das cartas de Paulo, por exemplo, foram dirigidas às igrejas locais. Por exemplo, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? 1ª e 2ª Coríntios. Já fiz uma observação aqui, uma das ministrações, né? da lição, das lições da escola bíblica. Quando você vai lá para o Velho Testamento, né? Você sempre fala no masculino, né? Primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, não é? Ali no Velho Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento é sempre, né, no feminino, né? Primeira, porque se tratam de epístolas, né? Se tratam aí de cartas. Então nós temos aí Paulo, ele escreve muitas das suas cartas, não é? Às igrejas, né? Foram dirigidas às igrejas locais. Repito, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses, Efésios. Então, exceto quanto a algumas especificidades aí, o conteúdo dessas cartas, elas não se restringem a essas destinatárias originais, ou estas igrejas originais, né? Mas a todos os salvos em todos os lugares. Foram cartas escritas aos Gálatas, Tessalonicenses, mas que servem para nós também. Servem para todos os salvos em todos os lugares. Tá certo? E aí nós temos aí o segundo... temos a definição de eclésia local, né? E aí o segundo subtópico deste tópico fala sobre as particularidades das igrejas locais, né? A igreja universal, ela é perfeita. Mais uma vez repito, né? Não estou falando da denominação universal, mas a igreja como corpo de Cristo, a igreja universal, de todos os salvos. Então essa igreja, ela é perfeita, ela é santa, ela é indivisível. Mas as comunidades locais, elas apresentam virtudes e problemas diversos. Apresentam problemas, diferindo uma das outras, né? É nessa dimensão local que estão as denominações. Aí a gente entende agora as denominações. E essas denominações vêm com seus diferentes perfis teológico, eclesiástico, com estudinários também, não é? Então ela vem com esses diferentes perfis. Então, o mesmo exemplo bíblico para essa diversidade é a diferença de comportamento que nós vemos das 7 igrejas da Ásia, por exemplo. Quando você vê ali a partir de Apocalipse capítulo 2, não é? Então, pode haver diferentes costumes, diferentes culturas,
podem haver diferentes estratégias de evangelização nas igrejas locais, e isso nós vemos, claro, né? Mas todas precisam estar em conformidade com a sã doutrina. É isso que identifica uma igreja, de fato, uma igreja local, né? Uma igreja como igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, não é? Então elas podem ter, repito, elas podem ter diferentes costumes, podem ter diferentes culturas e até mesmo estratégias de evangelização nessas igrejas. Mas todas precisam estar em conformidade com a sã doutrina. Né? Vamos ler um texto, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos 11 e 12 diz: pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Olha aí, igrejas, né? Entre vocês, estavam ali no meio, né? Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Filipenses, ainda, capítulo de número 4, versículo de número 1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Então, veja que há diferentes comportamentos, né? Comportamentos que identificados dentro da igreja. Então, como Cristo é a cabeça da igreja, as comunidades locais, elas não são autônomas. Não, elas precisam dar ouvidos ao quê? Ao que o Espírito Santo diz à igreja. É o que diz lá em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem se conecta, quem está ligado, né? Está pronto a ouvir um direcionamento, exortação, enfim. Agora, quem se desconecta da cabeça, deixa de fazer parte da Igreja Universal, deixa de fazer a vontade de Deus, deixa de exercer o direcionamento de acordo com a doutrina cristã, né? Mesmo que faça parte de igrejas locais. Mas se está desconectado, está desconexo, não é? Acaba deixando de fazer parte da igreja de Cristo, né? Faz parte de uma igreja local, mas não da igreja de Cristo, né? É isso que nós temos lá em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 6, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Aí versículo 9 já fala o seguinte: eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Dizem que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Não é? Acaba não fazendo, está desconexo, está desconectado da cabeça que é Cristo. Portanto, não faz parte da igreja universal, essa igreja sadia, a igreja dos santos salvos em Cristo Jesus. E aí nós temos aí o terceiro, que é universal e invisível, né? Ela é formada por todos os salvos de todas as épocas. Olha que maravilha. Ela é formada pelos salvos de todas as épocas. Hebreus capítulo 12, versículo de número 23, diz assim o texto: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, esta igreja universal e invisível, ela é formada por todos os salvos. Essa igreja, né, conectada com a cabeça que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós temos agora a igreja universal e invisível, que é formada por todos os salvos de todas as épocas, inclusive os santos do Antigo Testamento, os quais serão todos arrebatados naquele grande dia, né? Primeira carta, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o versículo 18, né? Que traz para mim e para você essa esperança. Primeira carta, capítulo 4, versículos 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem,
para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, ó, os salvos de todas as épocas, inclusive os santos do Antigo Testamento. Depois agora nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, serão arrebatados naquele grande dia. A igreja universal, ela é diversa, mas quando uma denominação se considera a única, verdadeira, desprezando as outras comunidades ligadas à cabeça por causa de questões secundárias, aí está já caminhando para se tornar uma seita. Daí já é diferente, não é? Não vamos entrar na questão seitas, heresias, aí o estudo é muito longo, né? Mas prossigamos. A síntese desse tópico de número 2, a Igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e, igualmente, numa dimensão espiritual. Aí nós vamos para o tópico de número 3, a Igreja na sua dimensão comunitária. Na analogia pela qual o apóstolo Paulo compara a Igreja ao corpo humano, algumas verdades se destacam aí, não é? A primeira delas, a Igreja ela é una. Ela é una. E como uma igreja una, a igreja ela é um organismo. Ela é um organismo. Ela é indivisível. No caso da Igreja Universal, pois como é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, como o corpo humano, ela reflete tanto unidade quanto diversidade, cada um com a sua função. Quanto à igreja local, só é uma igreja verdadeiramente cristã quando se opõe a qualquer divisão, evitando partidarismos, né? Preferências, exclusivismos, e isso é palavra de Deus. Palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 25, diz o texto: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 3, o texto diz assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quanto igreja local, só é uma igreja verdadeiramente cristã quando se opõe a qualquer divisão, evitando partidarismos, preferências e exclusivismos. Essa é uma verdadeira igreja cristã, tá? Então é um organismo. E em segundo, ainda dentro desse subtópico, a igreja ela é una, porque seus membros foram batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, né? Alguns teólogos dizem que aqui a preposição grega em diz respeito a meio ou instrumento, né? Nada tem a ver com agência. Entretanto, claro está aqui nessa frase, e diz o texto: todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então denota que ele, o Espírito Santo, é o agente desse batismo do novo convertido no corpo de Cristo. Então esse batismo ele não pode ser o mesmo Mateus capítulo 3, versículo 11, lá, o qual tem Cristo como agente. Aqui é o Espírito Santo o agente desse batismo. E aí o segundo subtópico, falando sobre ainda a igreja na sua dimensão comunitária, é a unidade da igreja. Aí na unidade da igreja, cada membro no corpo de Cristo tem a sua importância. Cada um. Costumo dizer que cada um tem a sua funcionalidade, a tua importância, a tua relevância dentro do corpo. Porque para que um corpo seja corpo, ele precisa ter vários membros para que seja corpo. Não é possível que todos os salvos tenham o mesmo dom, já que Deus ele colocou os membros no corpo, cada um deles como ele quis. Então
Então, a diversidade de talentos, a multiforme graça, a operação de Deus na vida dos crentes para aperfeiçoamento da igreja, isso é tremendo. Além disso, imaginar que haja membros desnecessários é absolutamente equívoco, né? Equívoco, desnecessário. Pensar dessa forma, imaginar que haja membros desnecessários. Pois se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? A palavra de Deus é tremenda. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, como todos são importantes no corpo de Cristo, então precisa haver entre eles o mesmo sentimento. Tá? Isso, quando nós lemos Filipenses, capítulo de número 2, né? Capítulo de número 2, é tremendo isso. Né? Nós precisamos, como todos nós somos importantes no corpo de Cristo, precisa haver entre nós um mesmo sentimento. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina isso. Né? Tenham entre vocês um mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou. Aleluia, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nenhum membro é independente do corpo de Cristo. Embora haja muitos membros, só existe um corpo, a igreja. Muitos membros, um corpo, a igreja. E ninguém deve se sentir superior, não é? A ponto de pensar que não precisa da comunidade cristã, que não precisa da igreja, enfim. Não temos que nos sentir superiores, né? Aí você lê depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 20 até o versículo de número 27, tá bom? Que é aí o texto base da nossa lição de hoje. Leia ele, né, minuciosamente, e você vai ver essa verdade incutida ali. Terceiro ponto, nós temos a diversidade na unidade. Até mesmo, como diz aí o texto da lição, o texto base da lição, versículo 22, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Os membros do corpo parecem mais fracos, são necessários. Né? Uma unha no nosso corpo, você acidentalmente acertar a quina do imóvel com o dedinho do pé, você vai sentir, o teu corpo todo vai sentir uma dor tremenda. Né? Os membros que parecem ser os mais fracos são necessários. Não deve haver divisão no corpo. Não deve haver divisão na igreja, porque o corpo ele sente ou experimenta, né? Depende do que cada membro do corpo sente ou experimenta. Ainda que Deus saiba quem são os fiéis em uma igreja local, todo corpo sofre quando alguém se porta de modo inconveniente. O corpo sente isso, certo? O corpo acaba sentindo isso. E isso é prejudicial para nós como igreja. Nós já estamos chegando à conclusão, ao encerramento dessa lição, né? Mas olha a síntese aí o que diz. A igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Conclusão, então, nós concluímos essa lição de hoje, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, texto que baseia a lição, se enfatiza, ainda que como de modo sucinto, a unidade na diversidade. O texto diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Mas essa unidade de essência e de propósito, né, comparável à que existe na triunidade divina, não deve ser confundida com uniformidade. Amém, queridos? Que bênção, que maravilha. Como é bom nós podermos aprender a palavra de Deus. Como é bom nós sermos edificados através da palavra. E tenho aqui uma notícia especial para você.
Próxima terça-feira, nós teremos a abertura da EBC 2024, a Escola Bíblica de Crescimento da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça ela através do site adrioclaro.com.br. Há uma pequena taxa de inscrição, né, um valor simbólico, e você pode fazer por Pix, e ali, no momento da sua inscrição, você faz ali a inserção, você anexa ali o teu comprovante, e participa dessa, que é a maior escola bíblica, né, que nós teremos aqui no ano de 2024, que tem sido durante muitos anos um canal de bênção para as nossas vidas. Não sou da Assembleia de Deus de Rio Claro, posso participar? Pode. Não sou da Assembleia de Deus, posso participar? Pode. Não sou de nenhuma igreja, posso participar? Pode. Faça a tua inscrição e participe. Abertura terça-feira, não é? Nós teremos o cantor Tiago Paz, também nós teremos a ministração da palavra pela nossa irmã Márcia Lima, é isso, Márcia Lima, deixa eu colar aqui, irmã Márcia Lima estará ministrando a palavra de Deus, e depois a irmã Márcia Lima estará ministrando quarta, quinta e sexta, nesse grande auditório para as mulheres, e o pastor Carvalho Júnior, que chegará na quarta-feira, estará ministrando quarta, quinta e sexta para os homens, não é? Jovens, adolescentes, irmãos, obreiros, no templo menor, que fica aqui na frente do nosso templo, na rua 11A 242, o templo menor no 275. Os homens serão ministrados lá pelo pastor Carvalho Júnior. E pastor Carvalho Júnior permanecerá conosco até sábado. No sábado, nós teremos a ceia geral, um grande ajuntamento, o encerramento da Escola Bíblica de Crescimento. Aí nós teremos aqui um grande ajuntamento no grande templo aqui da Assembleia de Deus, em Rio Claro, Ministério do Belém. E você é o nosso convidado para participar dessa festa linda. Nós encerramos, na noite de ontem, a Escola Bíblica da Juventude. Foi uma semana toda de ministração para os jovens e adolescentes. E agora, essa próxima semana, nós estaremos aí com a Escola Bíblica de Crescimento. Aliás, 3 auditórios. As mulheres no grande templo, os irmãos homens no templo menor e as crianças no nosso auditório aqui para 300 pessoas. Nós teremos ali também uma equipe que estará ministrando para as crianças. Não perca, participe, venha ser edificado e abençoado. E hoje à noite, a partir das 18h30, aqui na sede da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, e em todo o nosso campo de trabalho, culto da família. As famílias reunidas para celebrar, glorificar e adorar ao Senhor. Nós queremos te ver aqui. Venha servir ao Senhor conosco. Quero agradecer até esse momento por poder compartilhar com você a palavra de Deus, e eu quero orar agradecendo ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te adoramos. Te adoramos pelo privilégio da salvação e essa oportunidade tão especial de podermos uma vez mais compartilhar a tua palavra. Queremos ser igreja, uma igreja, Senhor Deus, que reflete a glória do Senhor, que reflete, Senhor Deus, o comportamento daqueles que são salvos e vão morar no céu. Ajuda-nos, ó Pai querido, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Pai, nos direcionando. Pai bendito, glorificamos a Ti pela vida do nosso presidente, pastor Cisaque Valadares, e toda a sua família, que tem sido um canal de bênção para as nossas vidas, Pai bendito, e compartilhando a sua visão extraordinária de reino com todos nós aqui nesta cidade. A cada um, Senhor Deus, que acompanhou até aqui, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, sobre as suas casas, suas vidas, suas famílias. Que logo mais à noite possamos estar aqui para celebrar ao Senhor, e que a semana de estudos que nós teremos aqui, Pai, seja alvo da Tua presença, da Tua glória, do Teu mover. É o nosso agradecimento a Ti e o nosso pedido ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe no nome do Senhor.